E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre associação de resistores em paralelo e ver que todos eles são iguais. Então eu vou mostrar aqui em detalhes como a gente construiu, como foi feito o desenho e no final fazer uma breve explicação com alguns cálculos possíveis para resistores em paralelo. Não deixe de assistir o vídeo até o final e de deixar o like de vocês e também de se inscrever no canal. Então vamos para o vídeo.
Agora vamos fazer a montagem em apenas um dos circuitos. A montagem dos outros é a mesma coisa desse aqui. Vamos utilizar esse vermelho, montando aqui com um interruptor, um mini interruptor. Esse aqui é bem simples, é bem pequeno. A gente tem outros circuitos aqui feitos com os interruptores maiores, mas esse aqui é bem pequenininho. Vamos utilizar também soquetes. Aqui nós vamos utilizar 3 soquetes. Vamos também utilizar um suporte para colocar a pilha, no caso o gerador. Esse suporte é para uma pilha de 1,5 volts. É um suporte de modelo AA. Também vamos utilizar fios. Esses fios têm um diâmetro de 28 AWG. Também vamos utilizar os resistores, que são as mini lâmpadas. Essas mini lâmpadas, que também é de modelo E10. Essas lâmpadas, essas mini lâmpadas têm uma tensão de 1,5 volts, uma DDP de 1,5 volts. E é uma mini lâmpada incandescente, por isso funciona como resistor. Também essas mini lâmpadas, ela tem uma corrente nominal de 0,3 ampere e, como eu já disse, a tensão de 1,5 volts. Com isso é possível calcular a resistência elétrica de cada uma dessas mini lâmpadas. Então, com tudo pronto aqui, vamos à montagem.
Bom, temos aqui então as três associações. Aqui a primeira que a gente fez, que é a vermelha, que vocês viram aqui no vídeo, e as outras duas foram feitas no mesmo modelo. Aqui nós temos aqui a segunda, a preta, ela tem uma montagem do mesmo jeito, e aqui a outra, a terceira, que também tem uma montagem igualzinha. Vamos ver com mais detalhe um pouco aqui dessa associação de resistores em paralelo. Aqui nós temos os resistores, que são as lâmpadas incandescentes, né? São 13 lâmpadas incandescentes, todas de 1,5 volts e 0,3 ampere. Para alimentar a associação de resistores, o circuito, nós vamos usar esse gerador aqui, que é uma pilha de 1,5 volts. Como a associação é em paralelo, eu posso retirar uma lâmpada, ou duas ou três, e o circuito continua normal, já que cada lâmpada ela é independente, ou seja, cada resistor é independente no circuito. Vamos agora fazer o teste nos outros circuitos. Aqui no circuito que tem uma montagem diferente, que tem um esquema diferente, porém a montagem é a mesma. Vamos colocar aqui essas lâmpadas e ver, já está ligado aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Percebam que os três circuitos eles funcionam de forma iguais, né? São todos três com a mesma configuração, com um gerador de 1,5 volts e com uma tensão de cada resistor de 1,5 volts também. Como é em paralelo, eles são independentes e a corrente que entra no circuito, que circula aí, é que vai ser dividida entre os resistores. Agora nós vamos para uma tela em que eu vou mostrar para vocês alguns cálculos feitos aqui nesse circuito. Para a gente identificar, nós podemos observar que temos aqui um gerador, temos aqui uma chave, e a energia, quando a chave é fechada, quando ela fecha o circuito aqui, a energia vai passar, a corrente vai passar pelo circuito, formando uma diferença de potencial de um polo num polo ao outro do gerador. Então, quando isso acontece, essa energia, essa corrente que vai subir por aqui e chegar nesse nó, que eu estou riscando aqui, nesse nó, a corrente ela vai vir para o circuito, mas também ela vem por esse aqui, por esse outro fio. Ao vir por esse outro fio, ele vai chegar aqui e encontrar outro nó. Veja que tudo isso aqui que eu estou falando é do lado negativo, aqui, ó, da parte negativa do circuito. Então ele vai chegar aqui e vai identificar outro nó. Ao identificar outro nó, ele vai ter novamente essa corrente que ir para dois lados. Ele vai ter que ir para cá, para este resistor, e vai ter que vir para este resistor. Então você percebe que a corrente que saiu do negativo já chegou em três resistores. Qual? O primeiro resistor aqui, a gente pode chamar de R1, ou eu posso inverter a ordem aqui, tanto faz, né? Aqui eu vou ter o segundo resistor, posso chamar de R2. E eu vou ter o terceiro resistor aqui, que eu posso chamar de R3. Então, veja que o polo negativo está ligado em três resistores. No primeiro R1, depois ele liga em R2 e R3 ao mesmo tempo, porque vai ter um nó aqui e essa corrente vai separar. Agora vamos analisar o polo positivo. No polo positivo aqui, nós temos o seguinte, isso não quer dizer que as cargas positivas estão circulando, viu? Aqui é só para a gente entender. Então, nesse polo positivo, eu tenho o primeiro nó, ele encontra o primeiro nó. Ao encontrar o primeiro nó, a corrente ela vai vir para o resistor, no caso o R3 aqui, como eu identifiquei, mas só que ela também vai dividir para cá, ó. Então, ela vem, vai chegar novamente aqui em um nó, e chega nesse nó, ele vai ter que vir para um resistor 2 e vai ter que vir para o resistor 3. No caso, o resistor 1, né? O 3 é o último que a gente identificou, né? Na ordem do negativo. Então, ele vem para o resistor 2 e para o resistor 1. O que acontece? Veja que o positivo também foi para os três resistores. Então, isso caracteriza uma ligação em paralelo.
e não a ligação em série. Outra coisa que poderia ficar em dúvida aqui era se o gerador, se os resistores estão em curto. Claro que não estão em curto, porque quando o nó é feito aqui, e há uma separação da corrente, imediatamente ele chega em um ponto em que vai ter mais resistores para essa corrente passar. Então não tem curto, né? Eles não estão em curto e tampouco não estão em série, estão em paralelo. Então vamos ver aqui embaixo como ficaria o nosso circuito. Então aqui nós temos a associação dos resistores em paralelo organizado de uma forma melhor. Então, se eu ligo a chave, se essa chave ela vai ser ligada, fazer a ligação aqui da chave, pronto. Agora está circulando corrente aqui pelo circuito. Ao circular corrente pelo circuito, perceba que pelo polo negativo, aqui eu tenho uma ligação com o nó. Aqui. Nesse nó eu tenho já direto, né? No outro a gente tinha um fio, mas era só o fio. O fio não importa se ele é grande ou pequeno, ele vai chegar lá no resistor. Então eu tenho aqui, ele chega em um resistor, chega no outro resistor, chega no outro resistor. Do lado positivo a mesma coisa, ele vai chegar aqui em um resistor, 2, 3 resistores. Então estão ligados de forma paralela, porque a corrente ela vai chegar em um certo ponto aqui e ela vai ter que dividir. A característica da associação em paralelo é que as correntes sejam divididas para os resistores. Mas aqui eu tenho R1, R2 e R3. Pronto, vamos dar nome. Aqui eu tenho abaixo um gerador, que é dado pela letra U, que é a DDP. Tanto faz DDP ou U, que é o gerador. Esse gerador tem um potencial, uma diferença de potencial de 1,5 volts. E vamos ligar a nossa chave. Essa chave aqui vai estar ligada. Ok. Então a corrente está passando aí pelo circuito. Para R1 eu vou ter uma DDP1 de 1,5 volts. Certo? Para R2 eu vou ter uma DDP2 também de 1,5 volts. Isso é nominal, é o que está lá na lâmpadazinha. Para o resistor 3, eu vou ter uma DDP 3 também de 1,5 volts. Para fazer alguns cálculos aqui, eu preciso de outros valores. Não dá para você encontrar resistência só com uma DDP. Não dá. A não ser que você use um multímetro para calcular a amperagem, aí vai usar o amperímetro dentro do multímetro ou o ohmímetro, né, para medir a resistência. Nesse caso, a lâmpadazinha ela já dá uma corrente nominal. Ela já diz aí que a corrente I, de todos eles, de I1, que é igual a I2 e é igual a I3, corrente, ela vale 0,3 amperes. Então, nesse caso, já é nominal, já vale 0,3 ampere. Agora, dentro dos resistores, da associação de resistores em paralelo, sempre o U total, que é o U que vai ser para todo mundo, que é esse U aqui, ó, da tensão elétrica, ela sempre será igual. Então, se ele é 1,5, vai ser 1,5 para todos os resistores aqui. Não importa o valor deles, ele tem que ser de 1,5. Esses resistores, ele pode ter resistência maiores ou menores, a gente vai calcular aqui, vai ser a mesma porque a corrente e a DDP são iguais, mas eles podem ter resistências diferentes, corrente diferente, mas a DDP tem que ser a mesma, porque na ligação nossa, residencial, das casas de todo mundo, a gente tem 220 volts, é a DDP. A gente tem também uma DDP de 110, que é a 127, né? Que a gente, popularmente a gente chama de 110. Mas a gente vai ter claro que aqui é 127. Então, essas DDP, você vê que não muda. Você pode ligar o que for na sua casa, você tem que ter essas DDP. Então, a mesma coisa é aqui. Se for um circuitozinho simples, vai ser desse jeito. Vamos fazer aqui alguns cálculos. Então, U total ele será igual ao 1, será igual ao 2 e será igual ao 3. Agora, se eu quiser a resistência, vamos supor que eu queira a resistência R1. Esse R1 ele tem que ser igual a U sobre I. O U ele é o mesmo, não importa. E o I tem que ser o I só no R1. Então, por isso que eu vou usar I1. O U, tanto faz eu usar o 1, o 1, o 2, o 3 ou o U total, porque eles são iguais, sempre será o mesmo.
que acontece? Essa formulazinha aqui é a chamada lei de Ohm. É a primeira lei de Ohm. Né? A segunda lei já é outra coisa mais, um pouquinho mais avançada. Então essa é a primeira lei de Ohm. Claro que quando a gente usa a lei de Ohm, eu não vou ter esse 1 aqui, não precisa, é só R igual a U sobre I. Então se eu quero calcular essa resistência R1, eu vou ter U, que nesse caso lá foi 1,5 volts, pela corrente. Qual corrente? A corrente nominal é 0,3. Já que eles são todos iguais, então ficou assim, 0,3. Resultado, eu vou ter 15 dividido por 3, que vai dar 5 ohms. Né? Em homenagem a Simon Ohm, vou calcular R2 e R3 vai dar o mesmo, então eu não preciso. Outra coisa que eu posso calcular aqui é a resistência equivalente. Essa resistência equivalente é igual ao valor do resistor sobre a quantidade, sobre o número de resistores. Isso só quando eles são iguais. No nosso caso, como eles são iguais, R1, R2 e R3 são iguais, eu posso usar essa fórmula. Se forem diferentes, eu tenho que usar outras fórmulas. E aí, para isso, eu vou fazer outros vídeos com resistores diferentes, né? Com associação de resistores, usando resistência diferente. Então, aqui nós temos que a resistência foi 5 e a quantidade de resistores que tem é igual a 3. Então, nós temos aqui aproximadamente 1,6